Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonas, bem-vindo ao canal do Jonas. Eu sou engenheiro químico, monto esse canal com a proposta de poder dar uma opinião técnica das coisas que estão acontecendo no mundo, tanto quanto política, economia, atualidades e a própria engenharia mesmo. Eu trabalho com tratamento de água já há mais de 10 anos, sou administrador de empresa também e estou aqui primeiro para começar esse vídeo com uma pergunta. Você sabia que a próxima grande guerra mundial pode não ser travada apenas pelo petróleo ou território, mas por algo que você consome todos os dias e toda hora? Nós já estamos vendo aí que com a crise do petróleo, vários preços do combustível, tanto de gasolina quanto do diesel, estão aumentando muito, mas a água potável ela deixou de ser apenas um recurso vital e se tornou uma das armas mais poderosas e perigosas da geopolítica moderna. Nos últimos dias, alertas da ONU e notícias veiculadas como o BBC, G1 e o Público de Portugal desenham um cenário alarmante no Oriente Médio. Países como o Irã estão à beira de um colapso total no abastecimento de água e não é apenas pela seca. A água está sendo usada como uma ferramenta estratégica de conflito e pressão. Então, pessoal, o intuito aqui desse primeiro vídeo, infelizmente, é nós já tratarmos a questão da guerra que está acontecendo no Oriente Médio e os potenciais problemas que pode ser agravado esse conflito, tá? Então a situação no Oriente Médio, especialmente no que toca ao Irã, demonstra que a segurança hídrica é agora indissociável da segurança nacional. Quando potências como os Estados Unidos e Israel utilizam o controle ou a sabotagem de infraestrutura hídrica como ferramenta de pressão, estamos perante uma nova forma de cerco medieval em plena era tecnológica. Então nós temos 3 pontos fundamentais aí para analisar. O primeiro deles é a instrumentalização do recurso, tá? Onde a ONU e diversas análises internacionais alertam que o uso da água como arma viola princípios humanitários básicos. Na prática, a destruição de centros de bombeamento ou o bloqueio de tecnologia de filtragem tem sido usado para desestabilizar governos de dentro para fora através do descontentamento popular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o colapso da infraestrutura. No Irã, a combinação de má gestão histórica, seca severa e sanções econômicas que impedem a manutenção de equipamentos criou um cenário de pré-colapso. A falta de água potável não é apenas um problema ambiental, é o gatilho para crises econômicas e migrações forçadas. E o terceiro ponto é a vulnerabilidade tecnológica. Países que dependem de tecnologias avançadas como a dessalinização tornam-se vulneráveis a ataques cibernéticos e cortes de fornecimento de componentes, tornando o acesso à água uma das questões de soberania tecnológica. Então a gente vê que a tática usada pelos Estados Unidos e por Israel tem sido usada para desestruturar a sociedade de dentro para fora, ou seja, com o descontentamento popular, a ideia é ter uma pressão da população para que caia o regime e dessa forma há uma possibilidade de fim do conflito, tá? E trazendo esse conceito, né, que nós vimos do tratamento de água que está sendo atacada no Oriente Médio, como funciona a dessalinização por osmose reversa, né?
Então, como esse é um tema central para a sua área de atuação e fundamental para a sobrevivência em zonas de conflito ou escassez, aqui está a explicação técnica do processo. Então, a osmose reversa é um processo de separação por membranas que utiliza pressão mecânica para forçar a água a passar por uma solução concentrada, água do mar ou salobra, para uma solução diluída, água potável, retendo sais e impurezas. Então, o processo, o passo a passo, é, primeiro, a captação e o pré-tratamento. Então, a água bruta, que seria o mar, ela é coletada e ela passa por, primeiro, filtros de areia e carvão, ou até mesmo ultrafiltração para remover sólidos dissolvidos, algas e micro-organismos que poderiam entupir as membranas. O segundo passo é a pressurização. Com a pressurização osmótica natural, quer que a água pura vá em direção ao sal. É necessária uma bomba de alta pressão para inverter esse fluxo. A pressão implicada deve ser superior à pressão osmótica da água salgada. Ou seja, você vai utilizar uma pressão gigantesca, uma bomba, para forçar essa água a passar por dentro de uma membrana. Essa membrana, o meio dela ela é extremamente fechado, então a água entra pelo meio e ela vai partindo de dentro para fora, com uma alta pressão. O quarto ponto é a separação de fluxo, que é o permeado, que é a água desmineralizada, potável após ajuste de pH e remineralização, porque quando você passa por uma osmose reversa, ela acaba dessalinizando também 100% essa água. Então, às vezes, você precisa ressalinizar com alguns sais essa água para ela voltar a ter algum benefício próprio para o organismo. Porque se caso também o organismo toma uma água dessalinizada, isso pode dar uma osmose reversa no organismo, onde o organismo vai tirar o sal dele, das suas células, e vai colocar isso na sua água para ter uma compensação. E o rejeito, que é a salmoura, é o concentrado de sais que não passou pela membrana e que deve ser descartado no tratamento, ou seja, após a separação, você ainda tem o rejeito que é formado e você ainda pode tratar esse rejeito para você conseguir aproveitar mais o seu tratamento, porém isso encarece bem mais, tá? E nós temos também os desafios técnicos e econômicos, como consumo energético, que requer muita energia para gerar a pressão necessária, o que torna o processo caro e dependente de matrizes energéticas estáveis, que é o que já está acontecendo, que não está tendo. Segundo ponto é a manutenção. As membranas, elas são extremamente sensíveis. Em contexto de guerra ou sanções, a falta de produto químico para a limpeza ou de membranas de substituição pode paralisar cidades inteiras. E o impacto ambiental disso. O descarte de salmoura concentrada de volta ao mar exige estudos de dispersão para não afetar o ecossistema marinho local. Porque o que acontece? Esse rejeito, ele é sal puro praticamente. Vamos dizer que a osmose reversa, o sistema de osmose reversa, ela consiga tratar de 100% de água de entrada, de água bruta, que abastece, 70% ela trata dessa água. Os outros 30% vira rejeito. E esse rejeito é sal puro, é uma salmoura. Então, ou você faz um reaproveitamento, ou você tem que ter alguma tática também para você dispersar, para diluir melhor essa salinidade a mais. Então, como vimos, a engenharia por trás da osmose reversa é brilhante, mas ela não sobrevive isolada da política e da economia.
Quando uma membrana de dessalinização para de funcionar por falta de insumo ou energia, não é apenas um gráfico que cai, são hospitais, escolas e famílias que ficam vulneráveis. No cenário do Irã e do Oriente Médio, a água se tornou o tabuleiro onde as grandes potências jogam suas cartas mais pesadas. Meu objetivo aqui no canal é justamente esse, mostrar que a engenharia química, o saneamento e o tratamento de água não são assuntos restritos a laboratórios ou indústrias. Eles estão no centro das decisões que moldam o nosso mundo, o preço do que consumimos e a estabilidade das nações. Se você achou essa análise técnica e política interessante, eu te convido a se inscrever. Vamos transformar esse espaço em um lugar de aprendizado didático, onde a ciência encontra o cotidiano e a atualidade. Deixe seus comentários. Você acredita que o Brasil, com a reserva de água doce que possui, está seguro? Ou também precisamos olhar com mais atenção para as nossas tecnologias de infraestrutura? Eu sou o Jonas Gonçalves, muito obrigado e uma ótima semana a todos.